Estava falando até de uma praga que o governo do estado, não era no algodão? O algodão, a praga mais famosa que eu conheço é o tal de bicudo. Continua sendo bicudo ainda? Não. Na verdade... Já acabamos com o bicudo? Não, a gente não acabou, mas o bicudo já deixou de ser... Que bom. A principal praga da cultura já não é... O bicudo ainda existe, ainda é mas é inofensivo já. Eu não diria inofensivo, ele é uma praga complicada, mas não é a única, né? A cultura do algodão passou a sofrer com o ataque de percevejos, que passou a ser a principal praga por ser transmissor de doenças, né? Então, esse é um vetor de doença, então esse é um dos principais motivos de controle. O feijão também é uma cultura um pouco mais intensa do que as demais culturas, né, extensivas. E a gente sabe que as culturas que a gente chama intensivas, né, tomate, batata, cebola, uva, morango, por serem produtos muito sensíveis, eles acabam tendo um investimento maior aí, tanto em adubo como também em defensivos, né? Então, esses são setores de maior investimento. E agora, a segunda parte da pergunta, quando a gente vê a questão do cenário, a gente sabe que o mercado agrícola, ele respeita ele tem um calendário, ele respeita o calendário por uma questão climatológica que é inevitável. Então, a gente não tem como fugir disso, né? O agricultor obrigatoriamente tem o momento certo para plantar, tem o momento certo para colher, e se ele fugir disso, ele tem uma perda muito grande. Então, se a gente pensa nas grandes culturas brasileiras, a safra já estava em andamento quando a crise explodiu. E realmente os preços de fertilizantes, até por uma questão de demanda mundial e tudo mais, estavam bastante aquecidos, mas eu acho que a quebra que a gente vai ter na safra 2008 e 2009, a quebra está mais relacionada hoje à questão climática, porque na safra anterior, 2007 e 2008, foi um dos raros anos, onde, pelo menos eu consigo me lembrar, onde nenhuma região importante teve dificuldade climática, né? A gente sabe que, se a gente olhar o clima hoje, o clima está... Esse ano... Rio Grande do Sul teve complicadíssimo com seca, agora com chuva. Está sendo um ano muito complicado em termos de clima, né? Então, secas em regiões importantes de produção, excesso de chuva em outros. E a agricultura é um processo produtivo delicado. Ele tem que ter a chuva na quantidade certa, na hora certa. E quando isso não é assim, você tem uma perda, né? Então, eu diria que a perda desse ano está mais relacionada a isso do que necessariamente a queda de investimento. Hoje a gente tem, eu me lembro, na minha infância, a gente tinha de fato uma sazonalidade. Então, a manga era em dezembro, a mexerica era a partir de maio, jabuticaba em novembro, era tudo assim. Hoje você encontra esses produtos disponíveis nos supermercados o ano todo. Isso tem a ver com armazenamento, não é com produção? Depende da cultura, por exemplo. A partir do momento que pensando no mercado de frutas, né, que foi o exemplo mais citado, a partir do momento que o mercado nordestino se desenvolveu, ele tem uma dinâmica produtiva diferente. Então, uva, por exemplo, se consegue produzir 2, 3 vezes por ano lá, no sul uma vez só. Então, esse dinamismo de produção, ele acaba trazendo algumas frutas para a mesa do consumidor ao longo do ano. Isso não existia no passado. E esse é um dos motivos porque a nossa fruticultura tem um potencial de crescimento tão grande, porque a gente tem uma questão climatológica que nos permite produzir ao longo do ano vários ciclos, né, de colheita. Se uma empresa vier consultar o mercado através da Kleffmann, mas não o mercado brasileiro, ela quer, por exemplo, o exemplo que eu vou citar, uma empresa que queira produzir café solúvel, por exemplo, que é um ponto fraco nosso, exportamos todo o café, a Alemanha principalmente, que o senhor é a empresa de lá, e lá eles fazem o mix ali, e aí eles vendem o café solúvel. Mas vamos imaginar que uma empresa brasileira queira pesquisar mercado internacional para produzir aqui café solúvel. Vocês fazem essa pesquisa também, de mercado internacional? A gente tem a Kleffmann é, na verdade, um grupo, né? A gente tem 22 filiais em diversos países, então a gente tem presença hoje em todos os grandes mercados produtores do agronegócio. Então, a gente tem condição de prestar um serviço nesse sentido. A gente está, por exemplo, na Colômbia, que é um outro grande mercado, a gente tem uma filial na Colômbia. Em termos de cobertura latino-americana, a gente tem uma estrutura na Argentina e outra no México, que são os 4
principais mercados, eu diria, hoje. O café é outro problema, né, de falta de valor agregado, que nós já comentamos aqui. Nós exportamos o grão, o alemão não planta, acho que um pé de café é o maior exportador mundial de café solúvel. Mas como é que nós podemos continuar com isso, hein, senhor Lars? É Alemanha e Holanda, né? São dois, países que realmente não tem café lá só em estufa, então não tem como. Mas, gente, o mercado não se mexe. Às vezes eu fico bobo de ver a falta de empreendedorismo dos nossos industriais aqui, porque não é possível, né? A não ser que exista aí no mercado mundial proteções e barreiras intransponíveis. Ou tecnologia, uma tecnologia que ninguém transfere, né? Porque às vezes a questão da tecnologia ela é crucial também. Eu acho que a gente sabe que, até por uma questão de como é o nosso balanço comercial ela é, não nesse momento, mas historicamente, se a gente for pegar as séries históricas, na maioria dos anos a gente teve ela um superávit, né? Então a gente nunca se preocupou muito com a questão de como vender bem e como negociar bem com os outros países. Mas agora o senhor viu que depois do último resultado do ano passado, ali o governo já tratou de se mexer, fez um pacote muito antipático aí, barrando importação, pedindo licença prévia, teve que recuar, mas existe uma preocupação já em relação a isso, né? Porque a balança está muito desfavorável. Mas eu acho que a gente tem espaço aí para... São dois pontos importantes, agregar valor na produção e também ser mais eficiente na hora de comercializar o que a gente produz, né? Olha, o nosso tempo está terminando. Hoje nós conhecemos um pouco mais, né, sobre o nosso agronegócio. Conhecemos mais sobre a Kleffmann, que praticamente só o mercado que conhecia, agora todos nós estamos conhecendo, e conhecemos também um brasileiro chamado Lars Schobinger, que é brasileiro e é presidente da Kleffmann. Senhor Lars, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, bom trabalho, um bom ano para a tua empresa, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Obrigado. Zé Zadelino, obrigado. Obrigada, boa noite, Zé. Gente, obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa entrevista coletiva desse domingo. No próximo estaremos de volta, entrevistando mais uma pessoa que vai interessar com tranquilidade para todos vocês. Um abraço, uma boa semana, até domingo. Tchau.